Olá, meu nome é Rafael Nascimento e seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de inglês da ISB Cursos. Hoje vamos dar início ao nosso segundo módulo e vamos falar sobre phrasal verbs. Vamos conhecer 4 phrasal verbs que são muito comuns na língua inglesa. São eles look at, look for, look after e look like. Mas antes de começarmos, vamos aprender o que é um phrasal verb. Um phrasal verb, traduzindo para português, um verbo frasal, é um verbo formado por 2 ou 3 palavras. Normalmente é um verbo mais uma partícula, que pode ser uma preposição ou um advérbio. Resumindo, um phrasal verb é um verbo formado por mais de uma palavra. Uma coisa importante, tá, que você precisa saber é que o verbo padrão, o verbo base, ele sofre uma alteração, o sentido dele muda, tá? Quando tem essa junção com uma outra partícula que é transformado no phrasal verb. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver o verbo look. Look at, look for, look after e look like. O verbo look é olhar. Mas para cada um desses casos, ele vai começar a sofrer alterações. Por isso é importante você conhecer os phrasal verbs. Vamos começar falando do look at. Look at significa olhar para. Você deve utilizar quando você quiser falar sobre olhar para algo, olhar para alguém ou olhar para você mesmo. Exemplo. Don't look at me like that. Don't look at me like that. Não olhe para mim desse jeito. Don't look at me like that. Não olhe para mim desse jeito. Segundo exemplo. Please look at me. Please look at me. Por favor, olhe para mim. Please, por favor, look at me. Olhe para mim. Então, perceba que tem essa alteração, olhe para. E aí, nós temos uma outra coisa que é bem interessante, que é acrescentar ing no final do verbo, tá? Então, eu tenho o verbo look, eu posso acrescentar ing no final e agora fica looking. Essa é uma variação que você também vai ver com muita frequência. E o que isso altera? Qual é a alteração que isso faz? Faz com que aquele verbo esteja sendo executado, aquela ação ela esteja sendo executada neste momento. Exemplo. Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? Por que você está olhando para mim desse jeito? Então, esse ing, ele colocou o verbo em ação. Antes era olhar para, e nesse caso foi olhando para, ok? Então, espero que você tenha entendido essa primeira parte. No nosso segundo exemplo, nós iremos utilizar o look for. Look for significa procurar por. Olha como já é bem diferente do caso anterior, tá? No caso anterior era olhar para e mudamos apenas o final, tiramos o at e colocamos o for. E mudou totalmente o significado. Agora nós temos procurar por. Exemplo. Help me look for my cell phone, please. Help me look for my cell phone, please. Help me significa me ajude. Look for my cell phone, please. A procurar pelo meu telefone, por favor. Help me look for my cell phone, please. Então, esse look for, nesse caso, dá o sentido de procurar por o telefone, ok? Mais um exemplo. Please help me look for my new book. I forgot it here. Please help me look for my new book. I forgot it here. Por favor, me ajude a procurar o meu novo livro. Eu esqueci ele aqui, tá? E também, assim como no caso anterior, nós podemos adicionar o ing no final do look, tá? Para fazer mais uma alteração. Look for é procurar por.
Mas se eu colocar o ing no final e falar looking for, agora eu tenho procurando por. Perceba que a ação está sendo executada neste momento, tá? Exemplo, I am looking for my father. I am looking for my father. I am, eu estou. Looking for, procurando por. My father, meu pai. I am looking for my father. Estou procurando pelo meu pai, ok? Para o nosso terceiro exemplo, nós temos agora o look after. O look after significa cuidar, tomar conta. Então, mais uma vez, observe que nós alteramos apenas o final, tá? Tiramos uma parte, colocamos outra, e o sentido novamente mudou completamente. Então, look after significa cuidar, tomar conta de. Exemplo, look after your little brother. Look after your little brother. Cuide, tome conta do seu irmãozinho. Look after, cuide, tome conta, your little brother, do seu irmãozinho. Mais um exemplo. Can you look after my dog for a moment? Can you look after my dog for a moment? Você pode cuidar do meu cachorro por um momento? E, mais uma vez, eu posso adicionar o ing no final do look. E aí, eu mais uma vez faço uma alteração. Looking after. Nesse caso, seria cuidando, tomando conta. Exemplo. I can't go with you now. I am looking after my brother. I can't go with you now. I am looking after my brother. Eu não posso ir com você agora. Eu estou cuidando do meu irmão. E para finalizar, nós temos o look like, que significa parecer com. Nesse caso, a gente utiliza para falar da aparência de alguém ou de algo, tá bom? Exemplo, you look like your father. You look like your father. Você parece com o seu pai. You look like your father. Você parece com o seu pai. E aí, mais uma vez, um exemplo colocando o ing no final para fazer aquela alteração. You are looking like my boss. You are looking like my boss. Você está parecendo o meu chefe. You are looking like my boss. Você está parecendo o meu chefe, ok? Bem, então hoje nós falamos de phrasal verb. Vamos recapitular de uma forma bem rápida. O que é um phrasal verb? Phrasal verb é um verbo que é formado por 2 ou 3 palavras, tá bom? E uma coisa muito importante sobre o phrasal verb. Você tem um verbo que é a base, mas cada partícula que é adicionada, ele faz uma alteração e deixa o verbo completamente diferente. Então, look mais at fica olhar para. Look mais o for fica procurar por. Look mais after significa cuidar, tomar conta de. E look mais o like significa parecer, aparência. Tá? Você parece com o seu pai. You look like your father. Ok? Bem, espero que você tenha entendido o que é um phrasal verb. Eu quero que você coloque esses 4 que nós estudamos hoje em prática. Tente utilizar no seu dia a dia, tente lembrar, tá? Para ir se acostumando, porque na hora de falar inglês, na hora de ler um texto, se você conhece só o sentido do verbo, mas na frase ele está com uma partícula que faz isso com ele, que muda ele completamente, tá? Você vai ficar um pouco perdido. Então, é importante que você treine, tá? E realmente consiga absorver o sentido de cada um deles. Bem, assim nós concluímos mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Fique agora com o exercício para praticar e eu te vejo na próxima aula. See you there!